Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, mais uma videoaula de geografia aí, ok? Os solos brasileiros. Na verdade, nós vamos entender um pouquinho de solo, desde o seu processo de formação até a sua classificação, ok? Para isso, nós temos que responder o que é solo, né? O que é solo? Solo, na verdade, é rocha intemperizada. Isto é, solo é rocha que sofreu intemperismo. Lembrando que o intemperismo é o processo de desagregação e fragmentação dos minerais da rocha, ok? Então, você tem a rocha e com o passar do tempo, a ação das intempéries, né, do intemperismo físico, do intemperismo químico, do intemperismo biológico, vão atuando sobre a rocha e essa rocha começa a se desgastar e os minerais começam a se decompor, a se fragmentar os minerais da rocha e com o passar do tempo esses sedimentos vão se deteriorando, se fragmentando, né, até formarem o que nós chamamos de solo, né, que é rocha intemperizada, né, vulgarmente conhecido como terra, né, chamamos de terra, mas isso é solo. É a rocha que sofreu um intemperismo, tá legal? Aqui nós temos uma sequência, é bem didático, né? O processo de formação do solo, né? Nós temos aqui a rocha, né? A rocha sã, né? O que é a rocha sã? É a rocha que não sofreu alteração, é a rocha inalterada, é a rocha matriz, tá? É a rocha que vai dar origem ao tipo de solo, tá legal? Com o passar do tempo, essa rocha ela vai sofrendo a ação das intempéries, do intemperismo, então ele vai se decompondo, ela se decompõe, né, se fragmenta da superfície em direção à rocha-mãe, né, no interior do subsolo, tá? E com o passar do tempo, o solo geralmente esse solo ele vai criando o que nós chamamos de horizontes do solo, né? O que são horizontes do solo? São as camadas do solo, né, partindo da superfície em direção à rocha-mãe, a rocha sã, que não sofreu alteração, tá legal? Então, a partir daí, nós temos características de três rochas, né, de três solos, né? Os solos jovens, né, que são solos bem rasos, e os solos maduros, né, que são solos bem antigos, são solos bem profundos, tá ok? Então, a partir daqui nós temos a identificação do que nós chamamos de horizontes do solo, né, ou camadas do solo, tá legal? Que aqui também dando sequência a esse esquema, né, ó, a ação dos agentes externos, a chuva, os ventos, né, as intempéries, a rocha-mãe começa a entrar em processo de desintegração, de decomposição, tá? Aí aqui, ó, presença de matéria orgânica, né? Então, matéria orgânica começa a surgir na superfície do solo, material orgânico em decomposição, a presença de humus, né, que é a matéria orgânica na camada mais inferior, né, do solo, mais superficial do solo, né, aí é formado o horizonte, né, o horizonte A. Depois a rocha continua a sofrer o processo de intemperismo, né, de desgaste, até que no caso desse solo, esse solo ele se define com essas camadas, o horizonte O, né, o camada O, horizonte orgânico, tá? É a região mais rica em matéria orgânica, essa parte que é a parte importante para a agricultura. Depois, em direção à rocha-mãe, eu tenho o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e assim vai. Quanto mais maduro, né, o solo, quanto mais antigo, maiores e mais bem definidas são as camadas desse solo, tá ok? Então, ele parte da superfície em direção à rocha-mãe, tá? Composição do solo, isso é muito importante, né? O solo é composto de quê? Né? Primeiro, né, de minerais, né? Então, a matéria mineral corresponde a 46% do solo. 4% matéria orgânica, né? Restos de animais, vegetais, plantas, raízes, folhas, né? Que entram em decomposição, isso é a matéria orgânica do solo. O solo também tem ar, 25%, né, do solo é ar, né, na capilaridade, né, na porosidade do solo e na capilaridade, e a água, né, também na capilaridade e porosidade, 25% é água, tá? Então,
no solo nós temos os minerais, né, que dão a composição química do solo, matéria orgânica, ar e água. Isso inclusive acaba gerando, né, uma discussão que se tem, né, que inclusive alguns cientistas dizem que o solo é um organismo vivo, né, porque ele tem matéria orgânica, tem ar, tem água, né, e minerais que dão condições justamente para que haja vida, né? Então muitos acabam considerando o solo, né, como um organismo vivo, tá legal? Mas isso é discussão para outra aula aí, tá bom? Classificação dos solos, né? Então observem aí, ó, classificação dos solos. Você olha logo esse mapa, você fica assustado, né? Por quê? Porque no Brasil, né, o último levantamento da Embrapa, empresa brasileira, né, de produtos agropecuários, nós temos aí 13 tipos de solos, né? Argissolos, cambissolos, tiernossolos, espodossolos, gleissolos, latossolos, luvilossolos, neossolos, nitossolos, planossolos, plintossolos, organossolos, vertissolos, né? Todos solos aí. Então, 13, né? 13 tipos de solos, né, que a Embrapa acabou consolidando no último estudo aí. Então aqui você tem, né, a espacialização de cada um desses tipos. É claro que o nosso objetivo aqui não é você sair formado em pedologia, né? Lembrando, pedologia é a ciência que estuda o solo, tá? Pedologia, ok? É a ciência que estuda o solo. Então aqui o objetivo não é esse, mas a gente compreender as características, né, e o uso desses solos, tá bom? Basicamente dividimos em 3 tipos: os solos arenosos, argilosos, umíferos, orgânicos, tá ok? Tudo bem? Ok? Então a gente vai entender cada um desses aqui, tá legal? Solo, né? O que é importante, né, quando a gente vai estudar, né, a pedologia vai estudar o solo, compreender o solo, a sua composição, tudo isso. Primeira coisa, tem que levar em consideração esses fatores aqui. Todos esses fatores são importantíssimos quando a gente vai fazer um estudo envolvendo solos, né? Primeiro, a composição do solo, né? A composição mineralógica do solo, né? Saber os tipos de minerais presentes no solo. Isso é muito importante fazer esse levantamento. Geralmente isso se faz em laboratório, ok? O intemperismo, né? A ação do intemperismo, né? A ação das intempéries, né? O intemperismo físico, químico, biológico. Isso é importante para a gente compreender como o intemperismo influencia, né, no solo. O clima, né? O clima também é muito importante, se o solo recebe muita água, se recebe pouca água, né? Se é uma região fria, se é uma região quente. A biosfera, né? A própria vida, né, que existe naquele ecossistema, né? Que tipo de vida existe, né? Micro-organismos, vegetais, tá ok? Então isso é muito importante, influencia diretamente no solo. Declividade, né? O terreno, se é uma região plana, se é uma região de grande declividade, né, muito íngreme, tudo isso também interfere no solo, tipo de solo. O tempo, né? O tempo aqui, o tempo cronológico, né? O tempo de formação do solo, né? Se essa região geologicamente é muito antiga, se ela é recente, se ela é lá do Cenozoico, do Mesozoico, né? E assim vai, tá? E a estruturação, né? A estruturação é justamente as camadas do solo, levar isso em consideração, né? Que o solo é dividido em camadas, né? Se os solos têm todas as camadas ou não, tá? Então é importantíssimo a gente compreender que esses fatores influenciam no solo. Então vamos lá. Solo arenoso, né? Possui permeabilidade, lembrando, arenoso, areia, né? Tem muita presença de areia, né? Então, ó, possui permeabilidade e porosidade alta, né? Você joga água, a água bate, ele infiltra rapidamente, não sendo muito indicado para a agricultura. Então, o solo arenoso, né? Você visualizou o solo é muito arenoso, né? Por mais que tenha permeabilidade, a água da chuva infiltra, ele não é muito bom para a agricultura, tá? Solos argilosos, né? Muito rico, argilosos vem de argila, né? Argila são aquelas partículas bem fininhas, né? De areia, né? Vamos dizer assim. A areia, a granulometria é elevada, né? São grãos de areia, você consegue. A argila não, a argila é um pozinho, né? É igual a gente pega o barro, né? O barro é argiloso, né? Então são micropartículas. Então o solo argiloso, muito rico
né? O solo argiloso ele é muito rico em nutrientes e por isso pode ser muito bom para a prática de atividades agrícolas, tá ok? Então o solo argiloso é muito bom para a prática agrícola, tá legal? Solo umífero orgânico, né? Esse é aquele que é rico em matéria orgânica. Esse é o mais recomendado para a prática da agricultura, tá legal? Onde você tem muita matéria orgânica, você tem muita vida, né? Existem insetos, né? Diversos insetos presentes no solo. Então isso é muito importante, acaba sendo um grande potencial, né? Agrícola, tá legal? Esse tipo de solo aí, tá legal? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos dar sequência. Classificação dos solos, né? Então, a ideia é a gente compreender um pouco só de solos, tá? Não é tudo não, tá? Classificação dos solos. Nós podemos classificar o solo quanto à origem e quanto à influência externa, tá? Quanto à origem, nós chamamos de eluviais e aluviais. Qual é a diferença, né? Os eluviais, ó, tá lá, ó, quando os solos se formam por rochas encontradas no mesmo local de formação. O que são os solos eluviais? Solos eluviais são aqueles solos que eles são originados da rocha-mãe. É aquele solo que, se você escavar, né, você procurar escavar em grande profundidade, esse solo é formado da rocha-mãe que está lá embaixo. Então ele vai ter todas as características mineralógicas daquela rocha-mãe. Então ele teve origem naquele mesmo local ali. Os solos aluviais, esses são diferentes. Quando os solos foram formados por rochas localizadas em outros lugares. Então, os solos aluviais são aqueles solos que foram transportados, né? Seja pelo processo erosivo, pela chuva, seja pela ação das correntezas, dos rios, né? Ou até mesmo pela ação antrópica, né? Por exemplo, retirou o solo de um lugar e levou para outro, promoveu um aterro, né? Um aterro é um solo aluvial, porque ele não teve origem ali da rocha-mãe, ele foi trazido de outro lugar. Então, os solos aluviais estão associados justamente a essa condição de que eles não tiveram origem onde eles estão ali, eles foram trazidos de outros lugares, né? Por exemplo, rios, né? O processo erosivo acaba levando os sedimentos e esses sedimentos vão parar bem longe, né? Então, os solos aluviais são esses que são trazidos de outras regiões. Ele não tem característica nenhuma com a rocha-mãe, né, que está lá no subsolo. Eles foram trazidos de outras regiões, tá legal? Classificação quanto à influência externa, né? Quanto à influência externa. Então vamos lá. Divide-se em 3: zonais, intrazonais e azonais, ok? Então vamos lá. 1. Zonais são solos, são maduros, bem delineados e profundos. Ok? Então, são maduros, bem delineados e profundos. São subdivididos em latossolos, podizóis, solos de pradaria e desérticos. O que significa os solos zonais? Solos zonais são aqueles solos que têm as camadas, né, bem definidas, né? São solos maduros, solos muito antigos, que têm aqueles horizontes bem definidos, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte D, até a rocha-mãe, tá legal? Então, eles são bem delineados, são bem profundos. Solos intrazonais são solos bem desenvolvidos, além de serem bastante influenciados pelo local e pelos fatores externos. Divide-se em solos salinos e solos hidromórficos, né? Esses solos intrazonais são os solos que, apesar de terem, né, os horizontes, né, do solo, eles sofrem a influência, né, da água, né? Os solos intrazonais, é muito comum a presença de água, né? Os solos hidromórficos, solos que estão constantemente sofrendo inundação, por exemplo, solos salinos. Solos, por exemplo, de manguezal, né? O solo de manguezal, ele está sempre recebendo sais, né, minerais, né, principalmente alto teor de sal vindo dos oceanos, que são depositados ali, tá legal? E justamente hidromórficos, por quê? Porque em grande parte ficam inundados, tá legal? Ficam inundados, submersos, né, melhor dizendo. E os solos azonais, né, azonais, solo pouco desenvolvido,
né, e muitos rasos, né? Então são solos pouco desenvolvidos e muito rasos. Divide-se em solos aluviais e litossolos. A grande característica dos solos azonais é porque eles são pouco desenvolvidos, eles quase não têm horizontes definidos. Tá? Exemplo dos azonais, por exemplo, áreas que são aterradas, né? Por exemplo, se você for escavar uma área que foi de aterro, né? O aterro, os sedimentos foram trazidos de outros lugares. Vamos pegar o caso dos solos aluviais. Você não vai encontrar horizonte nenhum, você vai encontrar uma camada de aterro só, né? Não tem horizonte definido nenhum, não tem horizonte O, horizonte A, entendeu? Então eles não têm horizonte, eles são azonais, sem essas diferenciações, essas classificações, essas subdivisões aí, tá ok? Isso é importante para a gente compreender. Importância do solo, né? O solo ele tem uma importância diferenciada, né? Dependendo aí da profissão, dependendo da área de atuação, o solo ele tem várias importâncias, né? Tem vários usos. Por exemplo, para um agricultor, né? Para o agricultor, o importante, né, no solo é o horizonte O. Né? O que é o horizonte O? É a camada superficial do solo. Tem ali, geralmente, ali 15 a 20 centímetros. Né? É o horizonte orgânico. Para o agricultor, né, o agrônomo, né, o agricultor e o agrônomo, né, o profissional, e o solo, o que é importante do solo é apenas aquela camada superficial. É aquela ali que ele vai trabalhar para a agricultura, seja promovendo o cultivo direto, seja promovendo, né, o que nós chamamos de estar refazendo, né, o solo, repondo, né, repondo os nutrientes, né, isso é importante. Então essa é a camada superficial, é o horizonte O, é ele que tem essa parte que é importante para o agrônomo, para o agricultor. Para o engenheiro civil, né, para o engenheiro civil que trabalha com construções, com empreendimentos, né, o solo tem a importância em função da estrutura, né, da capacidade de sustentação. Então, o que é importante do solo para o engenheiro civil são as camadas mais profundas, é onde ele vai ter a sustentação para levantar um empreendimento, por exemplo, um edifício, né? Ele não está se importando com a camada superficial, ele está se importando com a camada mais profunda, né? Que vai dar base para justamente sustentar uma coluna, né? No caso aqui, nós temos aqui a construção, né, de uma coluna, né, de sustentação, de um empreendimento. Então, o que é importante? Ele vai escavar o solo, observe, né? Ele vai escavar o solo até encontrar, né, ou a rocha mãe, ou essencialmente, né, uma rocha que sirva de base para que o solo não sofra acomodação, né, e obviamente não ceder, senão o empreendimento já era, né? Então, essa é a importância do solo para o engenheiro civil, né? A estruturação que se dá, né, de sustentação ao empreendimento, né? Para o pedólogo, né, que estuda o solo, né, o que é importante é justamente ele compreender as camadas do solo, né? A partir da presença desses horizontes, ele começa a compor, né, o solo, dando a importância, principalmente dando base, né, para as outras ciências, né? Então, o pedólogo ele vai analisar o solo no seu processo de formação. E para o geólogo, no caso aqui o geólogo ele vai observar o solo, né, com outro olhar, né, principalmente se tratando do processo de formação do planeta, a estrutura geológica, as províncias geológicas, né, se a região é um dobramento moderno, se a região é uma bacia sedimentar, se a região é um escudo cristalino. Então ele vai ter um outro olhar sobre as rochas, um outro olhar sobre o solo, um outro olhar sobre a estrutura, né, geológica da região em questão, ok? Então, a importância do solo se dá em função justamente dos mais variados usos e pesquisas que nós temos hoje em dia, tá ok? Então, até a próxima aula aí, obrigado a vocês aí.